Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor. Estamos numa série de mensagens, irmãos, e estamos falando sobre os últimos dias. Os últimos dias do ponto de vista bíblico, do que a palavra do Senhor nos ensina. Nós hoje estaremos lendo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, e já peço que você encontre na sua Bíblia, por gentileza. Esta carta, ela fala de uma instrução à fé verdadeira. Essa carta nos ensina para um povo que estava sendo assolado pelo ensinamento do aniquilacionismo. Alguns já ouviram, outros talvez não, mas na verdade aquele povo, ou parte daquele povo naquela época pensava assim, que tudo acabava quando morria. Mas a palavra do Senhor nos ensina que existe vida após esse período que aqui vivemos na terra. Existe vida no Senhor, vida após a morte. E um comentarista bíblico, ele falou que era comum se colocar na lápide de uma pessoa que falecia nessa cidade de Tessalônica, nessa cidade de cultura grega da época romana. Eles colocavam assim, ó: eu não existia, eu vim a existir, não existo mais, não me importo. Era assim que eles pensavam. Eu não existia, vim a existir, não existo mais e não me importo. Era essa cultura, e quando o Senhor usa a vida do apóstolo Paulo para falar da ressurreição dos mortos, você imagina a rejeição que houve, como as pessoas reagiram a esta mensagem. E é importante que agora nós possamos entender os fundamentos da palavra do Senhor, para que saibamos como agir, como sucederá aos cristãos que creem no Senhor. Os que creem no Senhor, o que nos aguarda, o que nos espera. Aqueles que morreram antes da volta do Senhor, o que acontece com estes? Essa é uma pergunta que o povo fazia naquela época. Eles perguntavam para Paulo, para Timóteo, para aqueles pastores da época, dizendo: mas e as pessoas que já morreram, o que acontecerá com elas? E as que estiverem vivas no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, o que acontecerá? E nós precisamos saber, irmãos. E a palavra do Senhor nos ensina sobre isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós leremos a partir do verso de número 13. Esse texto que estamos lendo, a palavra do Senhor nos diz que ele foi escrito também para o nosso consolo, para que sejamos consolados a respeito daqueles queridos que estiveram em nosso meio e já foram para junto do Senhor, e a respeito daqueles que, juntamente conosco, estão aguardando o glorioso dia da vinda de Cristo. O que isso representa para nós? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu lerei a partir do verso de número 13, e peço que você acompanhe. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor,
não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Amém. Como eu disse aos irmãos, existe uma ideia entre alguns grupos religiosos que se fala que uma vez que a pessoa morre, tudo termina por ali. E alguns usam textos bíblicos para amparar esse ensinamento, sobretudo usando textos do Antigo Testamento, Salmos, Eclesiastes, Jeremias. Alguns textos assim são utilizados para esse entendimento. O que nós precisamos saber, como igreja do Senhor, é que a revelação do Senhor ela é gradativa. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. O Antigo Testamento é antes da vinda de Cristo. Jesus veio para estabelecer a nova aliança, o novo pacto, um novo acordo com o seu povo. E o que nós precisamos saber, toda a revelação que precisamos, nós encontramos no Novo Testamento. Outro dia, numa reunião com algumas pessoas, eu perguntei aqui na igreja se sabiam qual a diferença do Antigo e Novo Testamento. E a surpresa minha foi que algumas pessoas não sabiam. Então o Antigo Testamento, ele está relatando toda a história do contexto do povo de Deus antes da vinda de Jesus aqui na terra. O Novo Testamento começa contando a história de Jesus, através dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos que contam a história, a vida de Jesus aqui na terra. O nascimento, a vida, o ministério, morte, ressurreição. Aí depois vem ali o livro de Atos, as cartas de Paulo e todo o ensinamento do Novo Testamento. E nós precisamos atentar para isso. O que a palavra do Senhor nos ensina? E o que o ensinamento do Senhor que precisamos para então podermos estarmos avisados. E uma vez avisados, então possamos também consolar a outros com esta mensagem. O texto que nós lemos é uma resposta que Deus usou a vida do apóstolo Paulo, porque aquele povo estava angustiado, sabendo que breve Jesus iria voltar, ou vai voltar, para buscar a sua igreja, e eles começaram a perguntar, sim, mas quando Jesus vier para buscar, e aqueles que já morreram, como sucederá? E aqueles que estiverem vivos, como isso acontecerá? Eles queriam saber. Talvez aqui, algumas pessoas também o queiram saber, né? Então, o que o ensinamento do Senhor tem a nos dizer? Vamos reler os versos 13, 14 e o comecinho do verso 15. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele, de acordo com o ensinamento do Senhor. O ensinamento do Senhor. Então a palavra do Senhor nos fala sobre isso. De acordo com esse ensinamento é que nós precisamos agora saber o que a palavra diz. Sim, existe vida após a morte. Aqueles que estão em Cristo,
Há quem diga que fecha os olhos nessa vida e abre os olhos na eternidade com o Senhor. Há um texto que quero ler com os irmãos, que está lá em 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Um pouquinho para frente desse texto que nós estamos lendo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. Desde os tempos antigos, meus irmãos, existe esse desejo das pessoas de saber o que acontece quando uma pessoa morre. Cientistas fazem pesquisas sobre isso com pessoas que relatam ter voltado e eles querem saber o que aconteceu, o que ocorreu. E nós temos aqui a palavra do Senhor para nos ensinar. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10 diz: mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre, a vida eterna. Por meio de Jesus, ele acabou com a morte, por meio do Evangelho, as boas novas, revelou que a vida que dura para sempre. Se você puder, encontre também a carta de Coríntios, 1 Coríntios. Aí nós temos que voltar um pouquinho na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Diz assim: escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois esse corpo mortal precisa se revestir com o que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Versículo 54. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Amém? Temos mais alguns textos que eu quero deixar sobre esse ponto da mensagem, mas eu quero deixar para o PGM. Vocês vão estar estudando um pouco sobre isso, sobre essa realidade, mas nós precisamos saber sobre esse ensinamento do Senhor para que sejamos consolados. Alguém chegou para um cristão que havia perdido a sua esposa, ela havia falecido. E no desejo de consolar essa pessoa, alguém disse assim: sinto muito pelo que aconteceu com a sua esposa, você perdeu a sua esposa. E ele disse: eu não perdi a minha esposa. Quem perde não sabe onde está. Eu sei exatamente para onde foi a minha esposa. Isso é consolo. Isso é motivo de consolo. É por isso que a irmã na abertura do culto falou, e nós estamos falando, ainda há tempo para entregar-se ao Senhor. Hoje é o dia, esse é o momento de entregarmos a nossa vida ao Senhor, porque nós não sabemos o dia e a hora que Cristo Jesus virá para buscar a sua igreja. E o consolo para aqueles que já perderam pessoas ou que já sentem a falta de pessoas queridas, familiares, amigos, é esse, que aqueles que estavam em Cristo, nós sabemos que agora estão para todo sempre com Ele. E que nós um dia estaremos juntos novamente, juntamente com o Senhor. Amém?
Esse é um ensinamento do Senhor. E a Bíblia diz que então ao som da trombeta, e isso quem já estudou, nós tivemos o estudo sobre isso, as trombetas estão soando, é que nós precisamos entender que trombetas são os sinais. Os sinais estão acontecendo. A cada dia, notícias nos chegam e que nós, ou aqueles que conhecem a palavra do Senhor, olham para o que está acontecendo e dizem: o Senhor já havia nos avisado sobre isso. O esfriamento da fé, as confusões, os enganos, as ideias ou ideologias que têm sido ventiladas em alguns lugares, e nós olhamos para isso, e olhamos para a palavra e dizemos: a trombeta está tocando. Breve Jesus virá para nos buscar. Esse é o ensinamento do Senhor. E o texto diz o quê? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Um pouco de cultura inútil diz que os nossos olhos piscam em torno de 25 mil vezes por dia. Se levarmos ao pé da letra que num abrir e fechar de olhos há 25 mil chances pelo menos de que Jesus volte num dia, não é? Num abrir e fechar de olhos será algo repentino, instantâneo. Então nós precisamos estar preparados. E como podemos estar preparados? Quando nós reconhecemos, como o salmista do Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor. Quando eu reconheço que o Senhor é o meu pastor. Quando eu sei que é Ele que me conduz a lugares tranquilos, é Ele que traz refrigério para a minha alma, é Ele e na presença dEle que eu quero estar para todo sempre. Então nós precisamos, meus irmãos, ser consolados com essa palavra. O dia do Senhor virá. Segundo, o dia da vinda do Senhor. Eu quero reler com os irmãos os versos 14, 15 e 16. Diz assim: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Há um texto das Escrituras que quero ler com os irmãos também, que diz assim, que se nós cremos apenas nessa vida, se a nossa crença se resume apenas nessa vida, somos de todas as pessoas da terra os mais infelizes. Nós precisamos crer no que a palavra do Senhor nos diz. E eu peço para você encontrar na sua Bíblia, novamente, 1 Coríntios capítulo 15. São textos que nos ensinam sobre esse evento que pegará a todos de surpresa, mas aqueles que estiverem com o Senhor, uma grata surpresa. 1 Coríntios capítulo 15, versos 19 até o 22. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. Vai lá, irmão. O som da trombeta está tocando. De uma maneira forçada, mas tá. Porém, cada um de nós será ressuscitado. Deixa eu ver. Vamos lá, de novo. Do 19 ao 22, vamos lá.
Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado e assim é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morreram, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Quem está unido com Cristo? Irmãos, tão certo como nascemos, é certo que também a nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira. Quando o texto diz, nós, os que estivermos vivos, é porque a palavra do Senhor, ela é constante, ela é válida para todo o tempo. Eu não sei se eu estarei vivo no dia que o Senhor vier, para buscar todo o povo, mas eu sei que quando eu partir dessa vida, não por meu mérito, não porque sou pastor, mas porque entendi e recebi a graça do Senhor na minha vida, estarei para sempre com Ele. É certo, meus irmãos, que Jesus virá para buscar a sua igreja. O dia da vinda do Senhor, ele foi anunciado em toda a Bíblia. No Antigo Testamento nós vemos isso, no Novo Testamento nós vemos isso, Jesus afirmou isso, agora a carta de Paulo está afirmando sobre o dia da vinda do Senhor. E que nós, como igreja, precisamos estar cientes disso. Por que nós precisamos estar cientes disso? Para que não venhamos a nos iludir com este mundo. Porque uma das coisas que esse mundo faz é tentar iludir as pessoas de que tudo que podemos é somente para essa vida. Existe uma seita que inclusive passou um documentário na televisão, aonde o líder dessa seita, ele dizia para as pessoas, eu não prometo nada para vocês no futuro, o que eu prometo para vocês é para agora. E as pessoas que estão iludidas com o agora, com esse momento, elas dizem, é tudo que eu quero. Não quero saber do futuro, quero saber de agora. Para o agora, o Deus desse século, que é o nosso adversário, ele tem prazer para oferecer. Ele tem riquezas para oferecer. Ofereceu a Jesus quando veio aqui nessa terra. Ele disse, está vendo toda essa riqueza, todo esse reino, tudo isso me pertence, e eu dou a quem eu quiser, e darei a você, se você se prostrar e me adorar. Se fez isso para Jesus, imagine para mim e para você. Somos tentados, por isso, eu venho hoje, mais uma vez, como um profeta do Senhor, como boca de Deus, para dizer para os irmãos que haverá o dia da vinda do Senhor e que nós não podemos nos furtar a isso e que ninguém escapará desse dia e que nós podemos sim aguardar e com grande alegria e com grande expectativa por saber que estamos com o Senhor. Enquanto vivo estou com o Senhor, quando parar de viver nessa terra, Ele estará comigo para todo sempre. E nós precisamos dessa certeza. Não podemos viver na dúvida. Será que eu tenho a salvação? Isso é tortura. Uma pessoa que vive e não tem certeza da salvação, ela é torturada todos os dias, porque ela não sabe o que vai acontecer com ela. E uma pessoa que perde alguém próximo, amigo ou parente próximo a si e que nunca teve uma experiência com o Senhor, isso é terrível, é desesperador. Por quê? Porque o destino de uma pessoa, ela é definido enquanto ela está viva. Hebreus capítulo 9 e o versículo 27 nos fala sobre isso. Aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Temos uma vida para viver e nós precisamos saber, e o Senhor pode e quer nos dar essa certeza. E peço para a igreja, com toda a fé que você tem,
recitar, por gentileza, o Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo de número 16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus, seu Filho, para que aquele que nele crê não viva uma vida desesperada, não viva uma vida na incerteza, mas tenha a vida eterna. Existe salvação para você, meu irmão, existe salvação para você, minha irmã, amigos, amigas que aqui estão. Jesus é a salvação. Existe perdão para você. Quantas pessoas, de uma maneira errada, pensam, para mim já não tem mais perdão, não tem mais jeito. Enquanto houver fôlego de vida, é o Senhor quem está te sustentando e é Ele quem está te dando a oportunidade de você reconhecer e você falar, sim, Jesus, o Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. E habitarei na sua casa para todo sempre. Promessa ou palavra do Senhor. Versículos 17 e versículo 18. Diz assim, de 1 Tessalonicenses 4, versículo 17 e versículo 18. Então, nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Seremos levados pelo Senhor, ou em outras versões fala sobre o arrebatamento. Arrebatar é levar junto de si. Chegará o dia do arrebatamento, e neste dia nós temos na palavra do Senhor algumas certezas. A Bíblia nos fala que todo olho verá, é uma certeza. A palavra do Senhor nos diz que, dada a voz do arcanjo ao som da trombeta, ouviremos a voz do arcanjo e o som da trombeta. Outra certeza que temos, de que o Senhor mesmo, o próprio Senhor, virá para nos buscar. Ele diz isso na sua palavra. Sobre as nuvens, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, ou o Senhor nos tomará para Ele mesmo, para que aonde Ele esteja, estejamos nós também. O arrebatamento é real. Jesus virá para nos buscar. Há um texto que quero ler com os irmãos, que está em João capítulo 14, João capítulo 14 e o verso de número 3. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que, onde eu estiver, vocês estejam também. Quando eu for e preparar lugar, Jesus falando, eu voltarei e vos levarei comigo. Ensinamento do Senhor. Não podemos nos esquecer que a vida aqui é muito rápida, passa muito rápido. Quando nós vemos, olha só, irmãos, estou com 18 anos. Ontem era uma criança, hoje já estou com 18. Quando a gente vê, o tempo passa. E você? Passa muito rápido. E quando nós vemos, o tempo passa, passou. E nós nem percebemos.
temos lembranças ainda de infância, temos tantas lembranças, mas num abrir e fechar de olhos nós vemos que o tempo passou, está passando. E esse tempo que estamos vivendo é uma oportunidade do Senhor para nós. E Ele disse: eu vou e voltarei. Eu vou e vou preparar um lugar para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. E nós podemos dizer, como diz na palavra do Senhor: Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. A noiva é a igreja e nós estamos aguardando esse dia. Não com dúvidas, não com incertezas, mas como aquele que tem a certeza do Senhor, que ofereceu o seu próprio Filho para nos dar salvação. Temos em Jesus salvação. Existe salvação para você. Não saia daqui essa noite sem esta certeza da salvação, que nos é oferecida gratuitamente. Há salvação para nós, há perdão para nós, em Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz: e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Existe um prêmio, existe uma recompensa, que é estar com o Senhor para todo sempre. Uma palavra tão simples, uma palavra tão, ao mesmo tempo, tão vital para as nossas vidas. Alguém uma vez, um pregador uma vez perguntou, né, para a igreja, dizendo: vocês acham que é hoje que Jesus voltará para buscar a sua igreja? E todos, se não a maioria, disseram: não, eu não creio que é hoje. Então o pregador falou: então se prepare, porque é justamente num dia quando ninguém espera. É justamente num dia quando as pessoas dizem: não, eu acho que hoje não, está tudo tranquilo. Exatamente. Num dia que ninguém espera, é o dia que Jesus virá para nos buscar. Mas existem pessoas que o estão esperando com amor, como diz a palavra do Senhor, esperando a sua vinda. Jesus voltará para nos buscar e nós devemos dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Não é dia de tristeza. O arrebatamento será dia de tristeza para aqueles que, uma vez tendo a oportunidade de entregar-se ao Senhor, não o fizeram. Sabe, queridos, encerro esse momento apenas relatando aquilo que tenho entendido na palavra do Senhor como uma forma de consolo. A palavra do Senhor nos diz que Ele virá para nos buscar. Você ouviu isso enquanto falava. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Só aí, se desse uma pausa aí, eu já seria muito consolado. Não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de perder alguém querido, ou de sentir falta de uma pessoa querida, por já ter partido. Mas o consolo é que mais uma vez estaremos reunidos, e então para todo sempre, naquele dia. E servirá de consolo também, porque a Bíblia nos diz que nesse lugar, onde o Senhor tem preparado para nós, não haverá lembrança de dor, não haverá lágrimas, mas haverá o consolo e o conforto e a segurança da sua presença. Porém, a palavra do Senhor também nos diz que aqueles que partirem sem essa convicção, essas pessoas
terão lembrança de tudo que viveram, das oportunidades que tiveram, e que eles desperdiçaram. Isso para essas pessoas será tormento eterno. E nós precisamos, meus irmãos, entender que a mensagem do Senhor, o que o Senhor nos deixa, é uma mensagem clara. Jesus veio e ele disse, quando Tomé falou: Jesus, mostra-nos o caminho, porque nós não sabemos o caminho para onde o Senhor vai. Jesus olhou para ele e disse: você está comigo todo esse tempo e ainda não sabe? Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Salvação somente em Jesus. Através de Jesus. O sacrifício de Jesus foi para nos dar salvação. Peço para que você, nesse momento, reflita no que lhes foi falado. Saiba que a morte não é o fim. Deixei para ler mais tarde, mas vamos ler no PGM algum texto que fala sobre essa realidade. A morte não é o fim, é o início da vida verdadeira em Cristo, com Cristo. Aqueles que se consolam pensando assim, é porque não querem reconhecer em Jesus a salvação. Se você está aqui hoje, é porque você já entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, não há razão alguma para você sair daqui sem a certeza da salvação. Você pode, enquanto o louvor estiver acontecendo, fazer a tua oração. E alguém pode dizer: pastor, eu não sei orar. Você sabe falar. Fala com o Senhor, porque Ele te entende. E na sua fala, diga a Ele: Jesus, eu quero a tua salvação. Eu te quero em minha vida. Eu entrego a ti a minha vida. Fale com o Senhor